Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 15, no versículo de número 15 e 16 e 17 também. Diz assim: e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei nas suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas. Amém. Quando nós falamos de louvor e adoração, é importante que nós entendamos os conceitos, porque é da onde nós vamos tirar todo o entendimento daquilo que nós fazemos para o Senhor. O louvor é um elogio. Louvor é uma palavra de exaltação, de glorificação. É uma palavra de reconhecimento. É uma palavra de conferência de alguma glória para alguém. Isso é louvor. Quando você louva a Deus, você está conferindo a Ele glória, você está conferindo a Ele louvor, e todos nós podemos louvar. Davi estimulava todos a louvarem. Ele falava assim: louvai a Deus todos os povos, louvai a Deus na beleza da sua santidade. E todos nós devemos louvar. Dizia Davi: aos retos convém o louvor, e todos são incentivados a louvar a Deus. Mas a adoração tem um sentido bem diferente de louvor. O louvor é uma das formas de adoração a Deus. O louvor é uma expressão de adoração a Deus. É importante que quando nós nos colocamos diante de Deus para adorar, nós possamos entender isso. Existem muitas pessoas que dizem adorar a Deus. Existem muitas pessoas que se intitulam como adoradores. Mas que é adoração? Adoração é simplesmente você cantar uma canção? É simplesmente você louvar a Deus com um hino? Ou simplesmente você se emocionar na hora do louvor? Você nem se emocionar mais? Adoração é você venerar alguém que é digno de honra como Deus da sua vida. Adoração significa venerar alguém que é digno de honra como Deus na sua vida. É muito importante que você saiba isso, a profundidade que há nesse termo, adoração. Aqui no Brasil, muitas vezes foi colocado como uma forma de cântico, mas adoração no sentido, no significado, na etimologia da palavra, quando você vê no dicionário, significa prostrar-se diante de uma divindade. E esse sentido não é só físico, é espiritual. Adoração é você se prostrar diante do teu Deus. Aleluia. Por isso é tão difícil adorar. Por isso o inimigo quer tirar a adoração no meio do povo de Deus. Porque você pode louvar a Deus sem adorá-lo. Entende? Você pode louvar a Deus sem adorá-lo. Você pode só cantar, você pode só tocar canções. Elas podem significar alguma coisa para você. Mas depois que você cantar essa canção,
você vai sair da mesma maneira que você entrou. Mas adorar é você cantar um louvor, vivendo e crendo no significado daquilo que você está cantando e vivendo essa intimidade com Deus. Aleluia. Adoração é intimidade com Deus. Quando uma pessoa se prepara para adorar a Deus, se prepara para fazer alguma atividade e não consegue ler um versículo da palavra de Deus durante um mês, ela não tem uma vida de adoração a Deus. Quando uma pessoa não consegue ter um momento de 5 minutos de intimidade com o Senhor durante 24 horas, ela não tem uma vida de adoração a Deus. Quando uma pessoa não consegue amar a Deus acima de todas as coisas da sua vida, ela não tem uma vida de adoração a Deus. Ah, mas você está falando que eu devo largar tudo para amar a Deus? Não. Você deve fazer todas as coisas e colocar Deus como centro da tua vida. Isso é adoração a Deus. O chamado para adorar a Deus é um chamado para todas as pessoas. O Senhor nos fez para adorar. Tudo começou com adoração. Deus te criou para que você o adore. Deus criou os anjos no céu para que eles o adorem. Deus criou os principados no céu para prestar adoração e servir a Ele. E tudo vai terminar com adoração. Quando você chegar no céu, você não vai fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. Aleluia. Agora eu tenho uma coisa para te falar. Se você não consegue adorar a Deus aqui, você não vai conseguir adorar a Deus no céu. Aleluia. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você entenda uma coisa. Adoração é sacrifício. O tema dessa mensagem, dessa ministração sobre louvor e adoração, é a restauração do tabernáculo de Davi. Aleluia. Tabernáculo significa lugar para Deus morar, lugar para Deus habitar. E quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus ordenou para Moisés: faça um tabernáculo, um lugar para eu habitar. E o tabernáculo de Moisés foi marcado por uma série de ordenanças. Se você ler o livro de Crônicas, de Reis, você vai ver que tinha uma série de ordenanças. O material, como tinha que ser feito, as 3 divisões do tabernáculo de Moisés, o átrio, a parte de fora, onde era feito o sacrifício, o lugar santo, onde era colocado o castiçal, os pães da propiciação, e o santo dos santos, onde estava a arca, a presença de Deus. E ninguém podia entrar de frente da arca, a não ser o sacerdote uma vez por ano. Do lado de fora, ele ofertava os sacrifícios a Deus pelo pecado todos os dias, mas no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, ele só entrava uma vez por ano. Você pode entender isso? O que é isso? Reverência diante do Senhor. Você pode entender que é obediência com tudo aquilo que Deus determinou. Isso era o tabernáculo de Moisés. Existiram 3 tabernáculos: o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Salomão, que foi o templo. O tabernáculo de Moisés era ordenança, obediência, reverência e fogo, porque se Deus não recebesse a oferta, ele mandava fogo e queimava o sacerdote. O sacerdote entrava com uma corda nos seus pés, porque se ele fosse queimado, as pessoas puxavam a corda e ouviam o barulho dos sinos e sabiam que ele tinha sido queimado, porque ele entrou diante da presença de Deus sem estar preparado. E o templo de Salomão? O templo de Salomão era um dos templos mais suntuosos, era um tabernáculo mais suntuoso que teve.
Deus instituiu ali os artífices e eles foram movidos pelo Espírito Santo, fizeram o lugar mais lindo para Deus habitar. E aí chega um cara chamado Davi, um cara músico como eu e você, um cara que tinha um ministério como eu e você, um cara que não tinha a aparência dos irmãos, que eram fortes homens de guerra, mas era ousado. Olha só, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma unção de ousadia para te dar. Ele tem uma grande obra para fazer com você, jovem, com você, ministro de louvor, com você, músico, com você que dança, com você que não tem ministério ainda definido. Deus quer te dar nessa noite, através dessa ministração, uma unção de ousadia. Aleluia. E Davi fez o tabernáculo. O que era o tabernáculo de Davi? Depois que o povo de Israel foi cativo pelos filisteus, o templo, o tabernáculo de Moisés ficou vazio, porque a arca da presença de Deus foi tirada dali. E ficou vagando a arca da presença de Deus pelo pecado de Israel. Então, Davi foi ungido rei. E Davi teve um interesse de trazer a arca da presença de Deus para o arraial de Israel. Deixa eu falar para você, adoração traz a presença de Deus para a tua vida. Adoração traz humildade. Adoração traz sabedoria para te dirigir no caminho difícil que é o teu ministério. Porque o inimigo se levanta contra você para tirar aquilo que Deus te deu, o teu chamado, o teu ministério, a direção. Porque ele sabe que você vai atacar o reino das trevas. Mas o Senhor está te mandando hoje uma unção de ousadia para você vencer toda a potestade, todo o principado, e para você ganhar almas nessa cidade. O Senhor te trouxe aqui para que você seja um ganhador de almas nessa cidade, para que você mude a história da tua igreja. Se você ficar esperando o teu pastor mudar a história da tua igreja, isso não vai acontecer, porque Ele é um só, e Deus te colocou lá para você mudar a história da tua igreja. Deus te deu um chamado específico, Deus te deu uma voz específica, uma voz única, para que você o adore da sua maneira. Aleluia. Então Davi trouxe a arca da presença de Deus para o arraial, para o lugar que ele comprou, que era Sião, chamada cidade de Davi. E Davi fez ali uma tenda. Você imagina, um cara acabando de ser ungido rei, tirando a arca de um tabernáculo todo construído e ordenado por Deus, e levando a arca de Deus para uma cabaninha, uma tenda simples, com o único objetivo de trazer a presença de Deus para aquele lugar. Uma cabaninha simples, e a arca foi colocada na tenda de Davi. Sabe o que Davi fez? Ele ordenou que 24 horas do dia adorassem ao Senhor com todas as formas de adoração, com canto, com dança, com brado de júbilo, com saltério, com harpa, com instrumento de 10 cordas, com tamborim, com alaúde, com símbolos sonoros. E durante 40 anos o povo de Israel adorou a Deus diante daquela tenda. Você pode entender a transformação? Somente o sacerdote poderia entrar diante da arca. E Davi colocou aquela tenda, que todos os levitas e todo o arraial poderia adorar diante da arca de Deus, que era a presença de Deus, com liberdade. Com liberdade. Você podia clamar, você podia dançar, você podia tocar instrumentos, você podia cantar louvores diante da arca. Por isso, o Senhor falou através do profeta: eis que restaurarei a tenda
caída de Davi. Sabe o que é o tabernáculo de Davi? É o lugar onde o único foco é o Senhor dos Exércitos. É um lugar onde não há outro foco, senão a presença de Deus. A tenda de Davi é onde você tem liberdade para entrar diante do teu Deus e adorá-lo. Que você não tinha essa liberdade. Davi ofereceu apenas um sacrifício diante da arca. Quando ele inaugurou a tenda, um sacrifício ele ofereceu apenas. Pegou um animal, ofertou e subiu o cheiro do sacrifício até as narinas de Deus. E durante esses 40 anos, não houve nenhum sacrifício. Isso Davi fez movido pelo Espírito Santo. Sabe o que isso simboliza? O véu se rasgou. E você tem a liberdade de adorar o Senhor teu Deus, porque Ele está aqui nessa noite. Você tem a liberdade de adorar a Deus. Ele está aqui nessa noite para receber a tua adoração. Não é necessário mais um sacerdote ofertar por você, porque Ele foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário para que você pudesse estar aqui e ser livre para adorar na beleza da sua santidade. E Ele está aqui para receber a tua adoração nessa noite. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor só quer de você uma coisa, que você ofereça o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o quê? O seu culto racional. Para você adorar esse Deus, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa compreender a grandeza e a glória desse Deus na tua vida. Se você presta uma adoração a Deus, um louvor, mas você não tem relacionamento com Deus, você precisa ser restaurado. Se você não consegue mais ter um momento a sós com Deus, você precisa ser restaurado. A tenda de Davi tinha um simbolismo profundo na vida do cristão. Durante 40 anos o povo de Israel adorou a Deus 24 horas, sem cessar. E sabe o que aconteceu? O reino de Davi foi o reino mais próspero que teve em Israel. E até hoje a descendência de Davi não saiu de Israel. Mas no arraial de Davi não teve nenhuma manifestação de Deus. No arraial, no tabernáculo de Davi, diga-se de passagem. Agora no tabernáculo de Salomão, eles adoravam a Deus e a glória enchia o templo. Ninguém conseguia ficar de pé. Mas no tabernáculo de Davi não teve nenhuma manifestação de Deus. Sabe o que eu entendo? Você é salvo em Cristo Jesus. Jesus te tirou das trevas. A tua salvação você não pode comprar com nenhum dinheiro dessa terra. A tua salvação ninguém pode comprar, porque Ele pagou um preço para que você seja salvo. O tabernáculo de Davi não foi instituído por Deus. Deus não pediu para Davi fazer um tabernáculo para ele. Davi fez porque ele amava e conhecia o Senhor Deus de Israel. Ele fez porque ele queria adorar a Deus 24 horas. Ele fez porque ele tinha desejo de ter a presença de Deus. Aonde está o seu desejo de ter a presença de Deus na tua vida? Será que você precisa passar por tribulação? Será que você precisa passar por lutas para colocar a tua vida no altar de Deus? Será que você precisa ser motivado para entregar a sua adoração para Deus?
Será que você precisa ser lembrado de tudo que Deus já fez na tua vida, para que você possa adorar a Deus? Será que as pessoas que não conhecem esse Deus cantam mais alto do que você e abrem a sua voz para adorar coisas carnais que passam? E você conhece o Deus de Israel, o Deus que te salva, que te cura, que te liberta. O que você precisa para adorar o Senhor teu Deus? O que você precisa para adorar o Senhor teu Deus? É impossível adorar a Deus vivendo uma vida materialista. É impossível adorar a Deus amando mais as coisas da terra do que o Senhor teu Deus. É impossível conhecer a Deus sem ter compromisso com a sua palavra. É impossível adorar a Deus se você não tem intimidade de conversar 5 minutos com Deus por dia. É impossível adorar a Deus se você não quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. É impossível adorar a Deus se você não entregar o seu coração em adoração a Ele. Se você não consegue ofertar um louvor para Ele sem se preocupar. Se você não consegue ficar meia hora, 1 hora a mais, porque 9 horas você tem que ir embora. É impossível adorar a Deus se você não tem durante 24 horas 5 minutos para dobrar o seu joelho e agradecer a Deus pela tua casa, pela tua família, por você ter uma igreja, por você ter um pastor que ora, intercede por você, por você ter um espaço, uma oportunidade de adorar a Deus. É impossível adorar a Deus se você não tem sede pelas coisas de Deus. É impossível adorar a Deus se você não sente a presença do Espírito Santo, ou pior ainda, se você não sente mais necessidade de ter o Espírito Santo dentro de você. Você sabe por quê? Você foi ferido. Você sabe por que você não é levado para adorar a Deus? Você sabe por que as pessoas te chamam para um churrasco, mas não te chamam para uma noite de adoração? Porque Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Amém. Se você não crê, eu creio. Eu creio que Ele tem uma grande obra para fazer na tua vida. Mas se você fizer tudo que Deus quer que você faça, sabe o que vai acontecer? Você vai saquear o inferno. Por isso que o inimigo se levanta contra você. Por isso que o inimigo quer colocar insegurança com você. Por isso que o inimigo quer colocar um apego material na sua vida. Por isso que o inimigo quer te distanciar tanto de Deus, que você acha que está salvo, mas você não tem prazer nas coisas de Deus. O Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi, a adoração a Ele 24 horas. O Senhor quer fazer da tua vida um tabernáculo, um templo de adoração para Ele 24 horas. O Senhor quer te levantar na sua empresa como um adorador, como alguém que tem a presença de Deus fluindo, como alguém que tem um rio de Deus fluindo. O Senhor quer te levantar nessa cidade como alguém cheio de Deus. O inimigo quer colocar uma coisa na tua cabeça assim: cara, esse papo aí de adoração, isso aí é uma moda, cara, todo mundo está falando agora. Quando você adora, você traz a presença de Deus para o ambiente. Deus não resiste ao sacrifício. Sempre quando havia sacrifício no tabernáculo, sabe o que acontecia? Deus respondia o sacrifício ofertado a Ele. Aleluia. Você não entendeu? Sempre quando havia sacrifício, Deus respondia o sacrifício que era ofertado a Ele. Deus responde a tua vida de adoração. Deus responde a tua vida de adoração. Deus responde a tua vida de adoração. Deus responde a tua vida
de adoração a Ele. Sabe, eu sozinho não consigo adorar a Deus. Por mim mesmo, eu não tenho vontade de adorar a Deus, você também não. Mas o Espírito Santo nos leva até a presença de Deus. O Espírito Santo quer te levar. Talvez você fale assim, eu já tenho tanto tempo de igreja. Eu vou te dizer, há mais de Deus para mim e para você. Há mais de Deus para mim e para você. Há um rio que flui do trono de Deus. Um rio cujas folhas, aquela árvore que está plantada junto a este rio, as flores nunca caem, e essa árvore nunca para de dar fruto. Eu quero dizer para você, quando você abrir um tabernáculo de adoração, quando você levantar um trono de adoração para Deus, as águas do Espírito Santo vão fluir na sua vida todos os dias. A sua vida financeira, a sua vida espiritual, na tua vida sentimental. Mas a igreja, em 90%, não adora a Deus. E o Pai está procurando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Hoje o Pai quer te encontrar. Aleluia. Hoje o Pai quer te encontrar um adorador que o adora em espírito e em verdade. Nós sabemos ainda muito pouco sobre adorar a Deus, mas o Senhor quer nos ensinar nessa noite. O tabernáculo de Moisés não foi profetizado por Deus que seria restaurado, e nem o tabernáculo de Salomão, mas o tabernáculo de Davi será restaurado, aonde Deus é o foco e é adorado 24 horas por dia. Deus quer fazer de você um lugar para Ele habitar 24 horas por dia. Deus quer usar a tua voz, Deus quer usar a tua mão, Deus quer usar a tua musicalidade, para que as pessoas busquem a Ele. Aleluia. A promessa diz: e os demais povos, os gentios, buscarão ao Senhor. Aonde a adoração não há lugar para orgulho, não há lugar para egoísmo. Aonde a adoração não é lugar para mágoa. Aonde a adoração não há lugar para mentira. Aonde a adoração não há lugar para timidez. Não há lugar para descaso. Aonde a adoração é lugar de alegria, de celebração. É lugar de festa. Oh, adoração significa isso. A presença de Deus gerando vida. Eu creio que nessa noite a presença de Deus vai gerar vida em você. O Senhor te chamou para você viver uma vida abundante. O Senhor te chamou para você viver uma vida abundante. O Senhor te chamou para ser um verdadeiro adorador. Davi amava Deus incondicionalmente. Deus não o chamou para fazer nada, Ele fez porque Ele amava. Você não precisa louvar porque você é obrigado. Mas eu quero te dizer, se você não tem motivação mais para louvar a Deus, é porque você não conhece mais o Deus a quem você serve. João contemplou a Deus e ele descreveu esse Deus que está aqui nessa noite. Esse Deus que está aqui nesse lugar tem os olhos como chama de fogo. Nada pode escapar dos olhos de Deus. Aquilo que te oprime, aquilo que quer te impedir, não pode escapar dos olhos do Senhor nessa noite. Hoje o Senhor está restaurando o teu tabernáculo. Hoje o Senhor está mudando a tua história. Hoje o Senhor está tirando tudo que impede a adoração no templo que é você. Você é um templo vivo de adoração a Deus. Os seus cabelos são brancos como a neve. Significa pureza. Nas suas mãos há uma espada afiada.
E o seu vestido é branco como a neve. No seu peito há um cinto de ouro que simboliza poder e autoridade. O seu Deus tem todo o poder no céu e na terra. Será que você pode adorar Ele nessa noite? Aleluia! Adora Ele. E os seus pés, que simboliza a santidade, são como um latão reluzente, como um latão cromado. Ele é muito santo. Você não pode olhar a santidade de Deus e permanecer de pé, porque é muito santo. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! É Ele quem você adora. Você não adora um homem, você não adora um político, você não adora uma autoridade. Você adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus. A sua adoração tem resposta de Deus. A sua adoração atrai a presença de Deus para a tua vida. Eu creio que o Senhor está te atraindo para Ele nessa noite. O tabernáculo de Davi marcou um tempo onde houve liberdade para adorar a Deus. Quero te dizer nessa noite, você que tem ministério, não queira colocar aquilo que você deseja no teu ministério. Ouça a direção do Senhor teu Deus e faça tudo na unção de Deus. A unção de Deus quebra o jugo. A unção de Deus quebra a dificuldade. A unção de Deus quebra as muralhas. Quando Davi tocava, tinha a unção do Espírito nele. E a unção que tinha nele, através da música, expulsava os demônios. A unção que tinha nele fazia o rei se alegrar e os demônios fugirem. Há uma unção poderosa de Deus para a tua vida nessa noite. Há uma unção poderosa de Deus para a tua vida nessa noite. Não importa o que você faça, a unção de Deus vai fluir de ti. E as pessoas vão entender que você é um templo de adoração a Deus. Aleluia. E último passo, para nós fecharmos essa mensagem. Adoração requer sacrifício. Mas o sacrifício que você deve oferecer a Deus não é mais um animal, não é mais um ritual. Tem pessoas que acham que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, é o sacrifício que deve oferecer a Deus. Mas o maior sacrifício que você pode oferecer para o Senhor nessa noite é o teu coração quebrantado diante dEle. A adoração é se prostrar. Se prostre diante do teu Deus nessa noite. Faça aquilo que você nunca fez para Deus nessa noite. Faça o que você nunca fez para Deus nessa noite. Talvez você ainda não recebeu a resposta que você quer de Deus, porque você ainda não adorou a Deus de uma forma diferente, de uma forma nova. Talvez você quer algo diferente de Deus, mas você ainda não fez algo diferente para o Senhor. Hoje é noite de você ofertar a tua adoração a Deus, o teu louvor, o teu sacrifício de adoração a Deus. Você não sabe mais se amanhã você vai ter essa oportunidade, mas que você possa cantar um novo cântico ao Senhor, seja com a tua voz, seja com a tua oferta de amor, seja com a tua atitude, seja com a tua dança, seja com a tua oração, seja com o teu amor, que você possa fazer algo novo para o Senhor. É mais importante que você ouça e receba a mensagem, do que você se emocione e saia daqui da mesma forma que você entrou. Existem muitas pessoas achando que a adoração é emoção. Adoração é a atitude de se prostrar diante do Senhor teu Deus.
Adoração é a atitude de entender que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você estiver na prova, Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você estiver alimentado, Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você estiver na bênção, Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você estiver no banco, Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você estiver no púlpito, Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você estiver enfermo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele pode te curar. Mas se Ele não te curar, você vai estar diante dEle e você vai contemplar a formosura do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se você morrer hoje, você vai estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Mas se você não adorar aqui e agora, você não vai poder estar diante dEle amanhã ou depois. É necessário que você se prostre diante dEle. Quando você vai começar a adorar, quando você começar a adorar o Senhor, vai acontecer igual essa canção que nós cantamos. Você não vai ver mais as suas aflições, as perseguições do ministério. O Senhor não falou que Ele teria um ministério fácil para você. O Senhor não falou assim: você vai ter uma ocupação no meu reino e você vai ser só elogiado. Você vai vender 500.000 cópias. Você vai ser famoso. Você vai ser só elogiado. Você vai vir para a igreja e você vai viver uma vida boa, só de coisas boas. Você vai ter pessoas na igreja que só vão te abraçar e vão dizer: olha como eu te amo. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas quando você adora, e o sobrenatural de Deus desce e vem, a unção do Espírito Santo vem sobre ti, você não consegue mais ver nada a não ser a glória de Deus. O Senhor vai te atrair de uma forma tão grande nessa noite, que você vai perder o foco de tudo, e você só vai contemplar a glória de Deus na tua vida. Aleluia.